Olá pessoal, quem está falando aqui é Reinaldo Teodoro, tudo bom? Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso diálogo, sobre orçamento de obra na área da construção civil, falando hoje um pouquinho, ganhando mais conhecimento em relação ao orçamento, em relação a tudo que acontece no canteiro de obras, um pouco da minha vida também, que o que eu falo, o que eu passo para vocês, além do ensinamento que eu tive em cursos que eu fiz, em experiências dentro da obra, de conhecimento, de amizade, nós aprendemos muito ao decorrer desse tempo, nesse período. Os livros também me ajudaram muito, a busca pela informação melhor, pelo conhecimento, o prazer de estudar, o prazer de estar dentro de uma obra, de conhecer realmente, a finalidade da obra, o que você está executando. E esse período, esse tempo de trabalho, hoje me fez refletir, uma lembrança de quando eu iniciei na área da construção civil, trabalhando como ajudante. Aconteceu um fato importante e definitivo na minha vida. Eu me deparei, naquela ocasião, cavando um buraco para colocar um poste, E naquela época, o serviço braçal ele era muito aproveitado. Como eu era um funcionário muito bom, exemplar na realidade, então esse serviço me colocavam para fazer. Então, quando eu me deparei que eu estava dentro de um buraco, uma pá, a menor pá que existia para você estar dentro daquele buraco ali, na obra, eu falei comigo mesmo, a partir de hoje eu vou começar a estudar, eu vou buscar conhecimento, porque eu não quero isso para mim. Ao decorrer do tempo, toda a minha vida foi dentro do canteiro de obra. Mas a partir daí eu comecei a estudar, comecei a buscar mais conhecimento, mais sabedoria. Porque conhecimento e sabedoria é um dom de Deus, para aquele que busca, e é uma coisa que ninguém tira de você. Então eu comecei a estudar, terminei o 2º grau, fui fazer curso técnico, fui fazer Senai, fui para a faculdade e eu adquiri uma grande experiência ao decorrer desse tempo. Então eu tenho muito a dizer, muito a passar. Todos os dias eu agrego mais conhecimento, escuto muito, que escutar é bom, Hoje mesmo, um engenheiro amigo meu entrou em contato comigo para conversar sobre um assunto relacionado a orçamentos, Ele me deu algumas dicas importantes relacionadas a blocos de concreto dentro de um determinado tipo de serviço, ali no item de orçamento, Porque a gente deve analisar, às vezes, qual a importância daquele bloco para aquela execução do serviço, ou então a gente poderia colocar um tijolo cerâmico, que seria mais fácil de quebrar ele para levantar, dependendo do serviço que está sendo executado. Então, são dicas que a gente percebe que serão importantes na execução daquela obra. Também aprendi com um amigo que trabalhava comigo na época, então nós fomos tirar um nível, bater um nível na parede. Precisava de uma medida específica do lado de dentro e transportando essa medida para o lado de fora. Percebemos que ao esticarmos muito, o nível d'água, aquela borracha do nível d'água, o nível ele batia centímetros diferente conforme a gente esticava e conforme o menor espaço possível entre os dois pontos de níveis ali era mais exato quando percebemos que quanto mais perto
A borracha, claro, a borracha maior possível, certinha ali, sem bolha, sem nada, mas quanto mais perto você chega ou você tem uma distância de um ponto de nível dentro da borracha para outro, a medida é mais exata, o erro é mínimo, porque tem pessoas que pensam, tem profissionais que pensam que o nível de borracha, ele não tem erro, mas ele dá erro dependendo da maneira como você vai utilizar ele. Você pega um profissional, bota do outro lado e um lá estica ele, mas você não pode esticar ele a ponto daquela curva, que é a parte de baixo dele, esticar muito. Então você estica o mínimo e quanto mais curva, quanto mais sobrar no solo ali, em cima do solo ali, uma quantidade de mangueira, mais exato será o ponto de nível. Isso aí, para dizer a verdade para vocês, eu não sabia, né? Eu aprendi isso dentro do canteiro de obra. Então, o canteiro de obra, ele ensina muito a gente. O profissional que está lá dentro, se você for encarregado, por exemplo, você pode analisar que existem vários grupos de profissionais. Então, você analisa cada perfil de cada um profissional, cada um funcionário. E cada um funcionário vai te dar um perfil diferente que você vai poder aproveitá-lo em várias ocasiões, em várias etapas da obra, para cada tipo de serviço. Às vezes tem um profissional que não serve para aquele determinado serviço, mas ele é excelente para fazer um outro serviço. Então nós temos que ter um olhar crítico para cada um profissional, que todos eles têm os seus dons. Um é viável para uma coisa, é utilizado para uma coisa, para um tipo de serviço, e o outro para o outro. Nem todos eles se adequam a cada tipo de serviço. Isso aconteceu muito comigo. Então, quando a gente está de frente, um líder, né, que eu digo hoje como um profissional, por tempo de trabalho, por ter estudado, por ter uma qualificação profissional, eu digo hoje com certeza que o profissional dentro da obra, seja ele qual for, ele vai estar te ensinando, você vai estar aprendendo com ele. A cada momento e a cada detalhe. Existem coisas que nós aprendemos na faculdade, na parte teórica, mas na parte prática, o trabalho em si, o canteiro de obra, o profissional, ele vai te ajudar e ele vai te orientar. Galera, esse é um diálogo curto para aqueles que estão dentro do canteiro de obra, para aqueles que são líderes, para aqueles que pretendem, né, ampliar o seu conhecimento dentro da área da construção civil, dentro do orçamento. E eu estou aqui para bater aquele papo, aquele diálogo a todos os dias para tentar agradar vocês, claro, e também para dar conhecimento, o que eu tenho, transmitir esse conhecimento para vocês através desse período que eu passei dentro do canteiro de obra. Tá ok, galera? Aqui é Reinaldo Teodoro com mais um diálogo, um breve diálogo, né, falando sobre construção civil, sobre obras, especificamente para aquele profissional liberal, né, da área da construção civil. Fiquem com Deus, forte abraço e a gente está lá no YouTube, correto? Só você descrever @Reinaldo_Teodoro e você vai ter vários vídeos criativos, vídeos que vão incentivar você a continuar e a buscar uma carreira perfeita dentro da área da construção civil. Valeu, galera. Obrigado, fique com Deus e até a próxima.